Ora boas pessoal, aqui para mais um vídeo do Rider. E hoje estou aqui para vos falar sobre um assunto muito diferente daquilo que é normal. Portanto, no último mês ou último mês e meio, eu tive 3 ou 4 subscritores que me enviaram mensagem, já não me lembro se foi pelo Facebook ou pelo Instagram, a fazer-me perguntas sobre como é que é viver aqui no Luxemburgo, a nível de qualidade de vida, como é que é em termos de trabalho, etc. Várias perguntas assim gerais sobre o país e sobre o modo de vida. E então eu decidi, eu respondi a essas pessoas e então decidi fazer este vídeo, porque uma vez que eu estou aqui praticamente há 4 anos, acho que pode ser interessante para quem estiver à procura de uma alternativa ou para mudar de vida para outra situação e que esteja a ponderar eventualmente este país. Portanto, a ideia deste vídeo não é comparar países, nem é comparar nada, é apenas fazer aqui um relato sobre a minha experiência destes últimos 4 anos a viver e a trabalhar neste país. E portanto, este vídeo eu estive a pensar, a fazer aqui uma introspeção sobre quais são realmente os pontos positivos e negativos que tenho sentido ao longo destes últimos 4 anos, e tendo em conta que eu estou super contente de estar aqui, o balanço que faço é super positivo, será normal ter muitos mais pontos positivos do que negativos. E por isso mesmo, portanto, eu vou dividir isto em pontos negativos e pontos positivos, e vou começar já pelos pontos negativos que eu sinto a viver neste país, que são 3, e vou dizê-los por ordem. Portanto, o que eu menos gosto, portanto, por ordem decrescente. Não há dúvidas nenhumas que a coisa que eu menos gosto neste país é o clima. Não há hipótese. O clima é preciso ter alguma resiliência psicológica para se viver aqui, nomeadamente nos meses mais de inverno. E quando digo meses de inverno, é desde meados de novembro até se calhar até meados de março. Portanto, estamos a falar de 4 meses por ano, 1/3 do ano, porque é um país que neva bastante durante os meses de inverno, e mesmo nos outros meses, na primavera e no outono principalmente, é um país em que chove bastante, e portanto é preciso ter algum espírito mental para se conseguir aguentar estar aqui a morar por esse motivo. Além disso, claro, quem gosta de andar de moto como eu, não é? E como muita gente, há pelo menos, 3 meses por ano seguramente em que praticamente não se pode pegar na moto, porque a estrada, estando com neve ou o piso muito escorregadio, ninguém se vai aventurar a pegar na moto e a dar um passeio, e portanto acaba por anular aqui durante uma parte do ano a possibilidade da pessoa poder fazer uma das coisas que mais gosta, que é vir arejar um bocadinho, dar uma volta de moto. Mas pronto, é o que é. Está aqui localizado aqui no centro da Europa, e pronto, o clima é realmente difícil. Se calhar uma pessoa que mora na Suécia ou na Noruega diz que isto é um espetáculo, não é? Portanto, é tudo uma questão de percepção, mas qualquer pessoa que esteja habituada a viver em Portugal vem para aqui e ressente-se, e eu acredito que se for uma pessoa muito dada a ir abaixo mentalmente, ou que tenha um passado de sofrer de depressões ou qualquer coisa do género, se calhar não é um país assim muito aconselhável à partida para vir viver. A segunda coisa que eu não gosto neste país tem também um bocadinho a ver com o clima,
mas é o trânsito durante os meses de inverno. Portanto, durante os meses que chove menos, os meses de verão, de primavera e verão, principalmente ali entre abril e setembro, as pessoas não pegam tanto no carro, andam mais transportes públicos. Eu vou já falar sobre os transportes públicos na parte positiva, mas de inverno, pá, dado o frio que faz aqui, não é? Porque temos que ter noção que de inverno eu já apanhei aqui muitas vezes tipo 10 graus negativos, portanto anda-se aqui alguns meses seguidos, pá, 2 meses seguidos, em que de manhã sai-se de casa para ir trabalhar e estão menos 5, menos 7, menos 10, pá, isto dias e dias e dias a fio. Portanto é preciso ter aqui, as pessoas acabam por pegar um bocado mais no carro, e sendo um país que não é assim muito grande, é lógico que as autoestradas e as estradas acabam por entupir, até porque o Luxemburgo tem muita gente que trabalha, que é transfronteiriça, ou seja, pessoas que moram aqui logo a seguir à fronteira e moram em França ou na Bélgica ou na Alemanha, por ser habitações mais baratas, e vêm todos os dias trabalhar para o Luxemburgo, e portanto é uma quantidade considerável de pessoas que moram nesses países e que vêm todos os dias trabalhar para o Luxemburgo, o que acaba por entupir um bocado aqui as estradas e acaba por fazer filas um bocado grandes. A terceira coisa que eu não gosto, que isto aqui, opá, pronto, o não gostar aqui já é um bocado mais relativo, é que no Luxemburgo, pá, não sei o que é que não sei se é cultural, opá, ao domingo toda a gente fica metida em casa, é uma coisa impressionante. Para quem gosta de andar de moto é bom, porque não há trânsito nenhum e pode-se ir apanhar uma estradinha com umas curvas, há poucos carros na rua, pá, mas é assim, os supermercados abrem às 8, não é? Mas chega ao meio-dia de domingo, fecha tudo, acabou. Quem quiser ir à tarde comprar alguma coisa, tem que ir à procura de uma bomba de gasolina, porque é a única solução que tem, se faltar alguma coisa em casa, seja comida ou qualquer coisa do género, tem que ir a uma bomba de gasolina porque está tudo fechado. Eles aqui cumprem muito com isso. Quer dizer, isto, conforme vos disse, não é uma coisa que eu desgosto muito. Opa, mas pronto, vai-se mesmo indo até ao centro do Luxemburgo, pá, não se vê quase ninguém ao domingo à tarde. Pronto, fica tudo muito deserto. E nota-se que as pessoas estão todas em casa. No prédio onde eu moro, eu tenho garagem, não é? Fechada. Pá, se eu sair ao domingo, a partir da 1h30 da tarde, não há nenhum lugar vago. Portanto, os carros estão todos lá metidos, está toda a gente metida em casa. Não sei se é um bocadinho também como em Portugal, aquela coisa de domingo é para a família, ou bem os pais lá à casa comer, ou qualquer coisa do género. Pá, sinceramente não sei muito bem. Pá, ou seja, resumindo e concluindo, estes são os pontos negativos que eu tenho sobre o Luxemburgo, principalmente a parte do clima, o trânsito e aquela questão do domingo, pá, são coisas um bocado menores porque o trânsito está em todo o lado. Pá, mas a parte do clima é realmente muito incomodativo. Pá, e depois tem o reverso, não é? Tem as partes positivas, que na minha opinião têm um peso muito maior quando se mete no prato da balança, os negativos e os positivos. A parte positiva tem um peso muito maior e compensa largamente a parte negativa, e vou-vos agora enumerar quais são esses aspectos positivos. Opa, em primeiro lugar, é um dos países penso que é o país mais rico do mundo em termos do indicador de PIB per capita. Da Europa é indiscutível, portanto o país mais rico do mundo. É um país que, em nível de oportunidades de carreira, vou começar a falar pela parte de trabalho e a parte profissional, a nível de carreira proporciona muitas oportunidades para qualquer pessoa. Não nos esqueçamos que o Luxemburgo é um dos países com a taxa de desemprego mais baixa do mundo e, portanto, só por isso
acaba por ser uma grande ajuda, porque mesmo que aconteça alguma coisa alguma coisa pior a nível de emprego, uma pessoa seja despedida ou isso, é relativamente fácil, é muito fácil uma pessoa conseguir arranjar um novo emprego e num espaço de muito pouco tempo estar novamente a trabalhar, o que dá muita segurança, não é, a qualquer pessoa, porque nós sabemos que pronto, há muita gente, não é, que acaba por ter responsabilidades financeiras e etc, e saber que está num país que, se às vezes as coisas não correrem bem num emprego, que rapidamente se consegue orientar novamente, pá, acaba por ser muito bom. E depois, aliado a isto, pá, é um país com o salário mínimo, é um dos países com o salário mínimo mais alto do mundo, ou dos mais altos mesmo. O ordenado mínimo no Luxemburgo é 2.250 euros e o salário médio, atenção, são 74.000 euros por ano, o que representa 6.100 euros por mês. Pá, e portanto isso também acaba por ser uma coisa muito positiva, porque qualquer pessoa consegue ter um avanço muito grande na vida com salários desta magnitude e poder gerar uma riqueza, se calhar de uma forma muito mais rápida do que se estivesse a trabalhar noutro país. Por exemplo, na Bélgica os salários são muito mais baixos e em França também, na Alemanha também são muito mais baixos, por isso é que também há estas pessoas transfronteiriças que moram nesses países, mesmo ali junto à fronteira, e compensa-lhes muito mais trabalhar aqui do que trabalhar lá nos países deles. Pronto. Além disso, conforme eu já disse, é um país que oferece oportunidades de carreira muito, muito boas, a nível dos países que eu conheço aqui a nível europeu e de pessoas com quem falo, não conheço assim um país que ofereça mais oportunidades de carreira profissional como oferece aqui o Luxemburgo. E esse acabou por ser praticamente o principal motivo pelo qual eu há 4 anos atrás decidi vir trabalhar para aqui, muito por causa de, sou uma pessoa que dou valor à minha carreira profissional e acabei por perceber que na área em que eu estou a trabalhar, que trabalhei sempre na mesma área, há 16 anos que trabalho, noto que é um país que me proporciona oportunidades muito melhores do que quando estava a trabalhar em Portugal. Pronto. Atenção que tudo isto que vos estou a dizer é a minha percepção, a minha vivência e a minha percepção, ok? Cada pessoa pode ter a sua opinião e a sua percepção diferente em relação a este país. Tudo o que vos estou a transmitir é como sempre, não é? É a minha percepção a ser 100% isento em tudo o que estou a falar. É a minha realidade. Pronto. E depois também tem o Luxemburgo, tem aqui um governo que, a nível de ajudas de famílias e quando nascem crianças, as ajudas que dão aos pais, independentemente do ordenado que tenham, são coisas que não se vê praticamente em mais lado nenhum. Isso acaba por dar um conforto financeiro às pessoas que muito diferente do que em muitos outros sítios. Pronto. Depois, a nível social, o Luxemburgo tem muitas zonas verdes por todo o país. Para quem gosta de natureza, ao fim de semana, fazer umas caminhadas, tem muitos espaços com florestas, com percursos pedonais, mesmo feitos de propósito para as pessoas caminharem e para proporcionar uma boa qualidade de vida às pessoas. Isso também é uma coisa que me agrada muito, saber que uma pessoa pode ter uma qualidade de vida bastante boa. Além disso, em 2020, o Luxemburgo foi um país pioneiro a nível mundial, foi o primeiro país a ter os transportes públicos de forma gratuita, ou seja, tanto os autocarros como os comboios, como o metro, aqui no Luxemburgo, no país todo, é tudo de borla, portanto não se paga nada, o que ajuda, não é, as pessoas
A rede funciona muito bem. Eu agora praticamente não ando transportes públicos, mas durante algum tempo andei bastante, principalmente autocarro e metro. Opa, e funciona muito bem, seja para que sítio for. Mesmo se a pessoa às vezes quiser ir até a Alemanha, portanto a rede de transportes passa as fronteiras, tanto para a Alemanha como para a Bélgica como para a França. Mesmo para os transfronteiriços existem transportes públicos para levar as pessoas a esses sítios, pá, e funciona tudo muito bem. Mesmo que sejam aquelas aldeias mais afastadas do centro, os transportes públicos passam por todo o lado, pá, e sendo grátis acaba por ser também uma poupança extra, porque a pessoa acaba por não ter necessidade de estar a pegar no carro diariamente. Até pode ir, por exemplo, de comboio ou de autocarro com o computador ligado logo de manhã a ver os e-mails ou alguma coisa do género, se quiser. Pá, e acho que é uma coisa bastante positiva também neste país, é uma coisa que oferecem e é bastante positiva. Outra coisa que também é muito boa neste país tem a ver com os impostos, e o facto de Luxemburgo ter uma taxa de desemprego muito baixa é pelo motivo que é um país que é um grande polo atrativo para as empresas se instalarem aqui, porque realmente os impostos são bastante baixos, tanto a nível das empresas como a nível das pessoas. Portanto, só a título de exemplo, eu se estivesse a trabalhar em Portugal com o ordenado daqui pagava tipo 48% de impostos sobre o meu salário mensalmente, ou seja, só recebia metade do meu ordenado bruto, e aqui pago para aí 18 ou 19, 17 ou 19%, é assim uma coisa. Portanto, é uma diferença abismal, não é? Além de ser um salário muito maior do que em Portugal, a nível de impostos acaba por ser muito mais baixo. Pá, e na minha opinião isso também é um fator bastante atrativo, se tivermos em conta que os impostos são um grande, digamos, em linguagem mais brejeira, um grande comedouro daquilo que nós trabalhamos diariamente, não é? Porque isto tem tudo a ver com a percepção mental que as pessoas têm, porque quando uma pessoa, por exemplo, tem um bom emprego, mas sabe que trabalha metade do ano para o Estado e outra metade para ela própria, não é? Com 48% ou 50% de impostos, em termos motivacionais, acaba por não ser tão interessante do que uma pessoa, não é? Trabalhar 2 meses para o Estado, ou 1 mês e meio ou 2 meses para o Estado, e o resto é tudo para nós. Pá, e uma pessoa depois chegar ao fim do mês e esforçar-se, mas chegar ao fim do mês, opá, e ver que está ali alguma coisa de jeito, pá, acho que é bom. Depois o Luxemburgo também tem outra coisa muito boa que tem, é a centralidade. Pá, vocês em meia hora estão, em 20 minutos, 20 ou 25 minutos estão ou na Alemanha, ou na Bélgica, ou em França. Portanto, vocês aqui, opá, vamos até Paris passar o fim de semana. Opá, é como ir do Porto a Lisboa, daqui a Paris é como ir do Porto a Lisboa, ou ir daqui a Bruxelas, são 200 e poucos quilómetros, ou ir daqui a Frankfurt, a Alemanha, ou ir daqui a Colónia. Pá, é tudo muito perto, é um país muito central, que acaba por ser porreiro para se conhecer outros países, outras cidades, outras culturas. Ora bem, eu com esta conversa já nem sei bem onde é que vou. Deixei por aqui, vou devagarinho. Pronto, já falei sobre, estão a ver, estou aqui no meio, isto aqui é um caminho pedestre, por exemplo, deve continuar por aí fora, aqui no meio. Aliás, vocês podem ver, tenho N vídeos aí a mostrar sítios onde tudo com muitos verdes, para as pessoas poderem ir arejar a cabeça ao fim de semana e etc. Outra coisa que eu gosto muito aqui no Luxemburgo é, pá, nos tempos em que correm agora, eu ia falar na inflação. O Luxemburgo é o país com a inflação mais baixa da União Europeia. Portanto, os dados agora de junho que saíram da inflação para todos os países da União Europeia, o Luxemburgo é o país com a taxa
de inflação mais baixa de toda a União dos países, de todos da União Europeia. Pronto, o que é também uma coisa boa, porque acaba por as coisas não serem tão inflacionadas em termos percentuais como noutros sítios com taxas de inflação mais altas. E falando aqui na inflação, vou já seguir para a parte da habitação, que é algo que muitas vezes é mal interpretado por outros colegas que fazem vídeos, não motovloggers, mas outras pessoas que falam sobre o Luxemburgo em vídeo, e que dão uma ideia completamente errada sobre o custo de habitação no Luxemburgo. É verdade que em termos nominais, atenção, em termos nominais, no Luxemburgo a habitação é cara, o que quer dizer o quê em termos nominais? Se na Bélgica for 800 euros o mesmo apartamento com os mesmos metros quadrados, afastado do centro no mesmo número de quilómetros, e no Luxemburgo for 1200, em termos nominais na Bélgica é mais barato. Mas nós não podemos analisar as coisas em termos nominais, principalmente quando temos disparidades salariais tão gigantes como acontece aqui neste país, não é? E portanto, quando nós vamos analisar que, por exemplo, um apartamento T1 aqui a 15 km do centro do Luxemburgo, por exemplo, custa 1300 euros, ou 1400, ou 1200, depende da zona, 1200, 1300 ou 1400, nós temos que ter noção que mesmo uma pessoa que ganha o salário mínimo, não é? Porque aqui também há, no Luxemburgo, o trabalho qualificado e o trabalho não qualificado, não é? E o salário mínimo é para o trabalho não qualificado, mas eu daqui a bocadinho já vou explicar isso, porque mesmo do trabalho não qualificado existem muitos patamares salariais. Se vocês forem uma pessoa única aqui no Luxemburgo, imaginem, não desprimorando nenhuma profissão, é só como uma referência, imaginem que vão trabalhar para o McDonald's, a servir ao McDonald's, por exemplo. Vão ganhar o salário mínimo. É lógico que depois de trabalharem sábados e domingos, depois é triplicar, não é? Depois vocês recebem também a triplicar. Portanto, mas imaginem que ganham um salário mínimo de 2.250 euros por mês. Se vocês forem alugar um apartamento T1, imaginem que vão pagar 1.200 euros ou 1.300 euros. Mesmo assim, ainda vos sobra 1.000 ou 1.000 euros, não é? Imaginem que pagam 1.250 euros. E ainda vos sobra 1.000 euros. Agora, se formos ver, por exemplo, em Portugal, se vocês forem ver um apartamento sei lá, em Pedrouços ou qualquer coisa do género, 20 km do centro do Porto, custou 850 euros. E qual é o salário mínimo em Portugal? É 760, portanto, nem chega sequer. Estão a perceber? Portanto, em termos nominais, por exemplo, agora vou dar o exemplo, em termos nominais, em Portugal é mais barato, porque aqui custa 1.200 ou 1.300 e aí custa 800. Mas em termos reais, se formos comparar o salário, nem vos chega, para quem ganha o salário mínimo em Portugal, nem chega a trabalhar um mês só para pagar o apartamento. Agora depois é preciso comer e beber e fora o resto todo, não é? Portanto, em termos reais, não nominais, a habitação no Luxemburgo, para mim, é barata. É barata, tendo em conta os salários que se praticam aqui. Pronto, é nessa perspectiva que é preciso ver as coisas. A nível de comida, de supermercados e etc., eu vou ao supermercado cerca de 2 vezes por semana, mais ou menos, compro de tudo, o que é alimentação, e posso-vos dizer que, tirando a carne e o peixe, grande parte dos produtos são mais baratos aqui, e agora estou a falar até em termos nominais mesmo, não é? São mais baratos aqui do que aí. Posso-vos dar um exemplo muito simples, que é uma coisa que eu vejo sempre, que é, por exemplo, o azeite. O azeite Oliveira da Serra, que vem de Portugal para aqui, não é? É mais barato aqui do que em Portugal. Pronto. Os iogurtes da Alpro, que é uma coisa que eu como também, são mais baratos aqui, estou a falar em termos nominais, do que em Portugal, por exemplo. Portanto, às vezes há aqui uma ideia, não sei, às vezes, eu vejo às vezes vídeos sobre viver no Luxemburgo e às vezes vejo coisas, ou as pessoas não têm literacia financeira para saberem distinguir o que é uma coisa nominal de uma coisa real, é que passa-se a ideia que é tudo muito caro aqui, mas é sem tendo em conta os níveis salariais que se ganham aqui, percebem? Portanto, isto
Olha aqui em Dudelange, olhem para esta igreja aqui, que bonita, que grande. Estou aqui em Dudelange. Estão a ver, uma cidade super pequenina. Já não vinha aqui há algum tempo. Pronto, em termos, já falei sobre a alimentação. A carne e o peixe é mais caro em termos nominais, mas se formos fazer as contas em termos reais, portanto, fazer o ajuste em termos dos salários que se ganham aqui, pronto, é mais barato também, não tenham dúvidas nenhumas. Uma coisa que é mais cara aqui, que eu não consigo perceber o porquê, atenção, são os seguros. Os seguros, tipo, o seguro para um carro qualquer, pá, é um balúrdio, é uma coisa estúpida mesmo, não, pá, é muito, muito caro, e não percebo porquê. Eu perguntei ao meu agente de seguros aí em Portugal qual é que ele achava que era o motivo para aqui no Luxemburgo os seguros serem tão caros, e ele disse, não é no Luxemburgo que é caro, as pessoas em Portugal é que estão mal habituadas, e em Portugal é que é muito barato. Portanto, foi o que ele me disse, a perguntar sobre a questão dos seguros, mas os seguros aqui são muito caros. Seguro para a casa, seguro para o carro, então se fizerem um seguro contra todos os riscos, contra danos próprios, comprarem um carro novo e fizerem um seguro contra danos próprios, pá, para pagarem 2.000 ou 2.500 euros por ano ou 3.000, não é preciso ser nenhum Porsche nem nada. Um carro já de gama média alta paga para aí 2.500 ou 3.000 euros por ano de seguro contra danos próprios, mas pronto, é o que é. Opa, e de resto, pronto, o país, olha, eu estou a fazer este vídeo e vocês estão aqui a ver assim mais ou menos, é tudo muito tranquilo, pá, nunca vi assim porradas e qualquer coisa na rua, gajos dar porrada, ou aliás até me enerva o grau de educação exagerado que existe aqui, porque, por exemplo, estão a ver, eu estou aqui parado no semáforo, se eu não arrancar, quando passar a verde, o gajo de trás, podem passar 10 ou 15 segundos que eu garanto-vos que ele nem apita sequer, não vai apitar porque estar a fazer barulho, opá, parece mal e não sei o que é, pá, é uma coisa que me faz um bocado de confusão, percebem? Por outro lado, as pessoas aqui, se forem pessoas que nasceram aqui e que moram aqui, tipo luxemburgueses ou descendentes de luxemburgueses, pá, não são as pessoas mais simpáticas do mundo, ok? Se vocês perguntarem alguma coisa, pá, eles respondem, mas são pessoas, pronto, vem muito também de um bocado da cultura dos alemães e etc. Pá, não são as pessoas mais simpáticas, não são o povo mais simpático do mundo, é verdade. E eu recordo uma vez que ia de autocarro, e aqui no autocarro, se uma pessoa quiser parar, imaginem que a paragem é aqui, eu tenho que tocar naquele botão, porque senão o gajo, se não houver ninguém aqui na paragem para entrar, e se ninguém tocar, ele anda sempre e não para. E opá, eu não toquei, e o gajo passou pela paragem, e eu disse, disse em francês, opá, não paras, não sei o que mais. Olha, o gajo ficou lixado comigo, a dizer que era uma falta de respeito, estar-lhe a pôr as responsabilidades nele, quando fui eu que não toquei à campainha para sair, e não sei o que é. Bem, pedi-lhe desculpa e tal, acabei por sair, depois até acabou por parar, pronto, mas são assim um bocado esquisitos, percebem? E a nível de vizinhos, eu moro num prédio, não é? Tenho vizinhos. As pessoas aqui são um bocado esquisitas, ok? E aqui não existe aquela coisa. Também em Portugal isso acho que já acabou um bocado. Aquilo que existia antigamente, às vezes precisasse de um bocado de arroz ou de um bocado que a pessoa esqueceu de comprar, batia à porta do vizinho da frente e até os filhos brincavam uns com os outros e eram amigos. Mas eu acho que hoje em dia a coisa já não é tanto como era antigamente. Pá, se vocês baterem à porta do vosso vizinho da frente, ele vem espreitar a ver quem é, mesmo que saiba e que vos conheça de vista, que vocês moram em frente, ele não vos abre a porta sequer, está-se a cagar, pá, esqueçam isso. E são pessoas muito tinhosas, tipo, se vocês estacionarem o carro com a frente tirada fora da vossa marca, tipo meio metro também é muito, mas ok, meio metro, seja por que motivo for,
opá, logo ali um burburinho, opá, o lugar é o lugar, percebem? As pessoas são assim um bocado tinhosas, porque na mentalidade delas, opá, eu paguei 800 mil euros por um apartamento, eu quero sossego e tenho direito ao meu sossego, porque eu paguei por um apartamento e estou a pagar, e portanto eu tenho direito ao meu sossego, seja alugado ou seja comprado ou o que é que seja, percebem? Mas as pessoas estão a pagar por mês, elas querem ter direito àquele sossego que têm e mais nada, e não querem chatices, não querem barulhos, não querem nada, pronto. Isso noto também um bocado, porque de onde eu vim, no caso de Portugal, as coisas funcionam, há uma liberdade um bocadinho maior em relação a isso. Opa, e de resto, fazendo assim um panorama muito global a tudo, opa, eu estou super contente de trabalhar aqui. Os fatores que mais valorizo no Luxemburgo são o potencial de progressão na carreira profissional, que é o principal. A segunda parte portanto, é parte monetária, porque quer queira, não vou estar aqui a ser hipócrita ou cínico, a dizer, não, o salário não me interessa nada, só me interessa é a progressão de carreira, ou isso, que é óbvio que não. Claro que com a progressão de carreira vêm melhores salários, como é lógico, não é? E tudo se complementa um ao outro. Opa, e depois é isso que vocês têm visto em vídeo, vou à Alemanha, vou à Bélgica, vou à França, vou aqui, vou acolá, é tudo pertinho, parece que é tudo perto. Pá, e pronto, estou muito contente por isso mesmo, e acho que é um país que, para quem estiver, não digo, não é estar a dizer às pessoas para saírem de Portugal, porque infelizmente já saem pessoas demais, e tudo pessoas com grandes qualificações que acabam por deixar o país para vir não só para aqui como para outros países, para a Irlanda, para o Reino Unido e para outros países, não é? À procura de um melhor nível de vida. Opa, mas quem quiser experimentar, eles contratam, mesmo que a pessoa esteja em Portugal e concorra a empregos que acha que têm qualificações, e eles fazem entrevistas e contratam, não é por a pessoa não estar a morar aqui que eles não vão contratar, porque é extremamente fácil. Vocês, imaginem que fazem uma entrevista de emprego e chegam a vez de facto, vocês assinam logo contrato, ainda aí em Portugal, digitalizam, mandam, é para começar, imaginem, estamos no dia, sei lá, 8 de agosto, ou lá que é hoje, imaginem que é para começar no dia 1 de setembro. Pá, vocês fazem as malas, vêm para aqui, pegam no vosso contrato, podem-se registar logo aqui onde vão morar e alugar logo um apartamento ou um quarto de início para verem o sítio onde querem ficar, porque aqui esses imigrantes ilegais e tudo, eles não entram aqui, porque se eles entrarem aqui, eles nunca se conseguem registar como residentes, porque para serem residentes têm que ter o contrato de trabalho na mão, porque senão nem se conseguem registar na comuna, nem se conseguem alugar nada. Ou ficam em casa de um amigo de borla, ou têm que ir morar para um hotel, por caso contrário, esqueçam isso. Aqui não funciona assim. É um país super multicultural. Eu até esquimós já vi aqui, aquelas típicos esquimós aqui a passear. Pá, mas não se vê tiros todos os dias, facadas, mortes, não se vê isso, pronto. Agora cada um que tira as suas ilações do porquê que não se vê, porque pessoas ilegais não entram aqui, ou se entrarem não aguentam aqui muito tempo, porque se eles andarem aí nas ruas, a polícia acaba por parar e pedir a identificação. Se não tem identificação, é mandado logo embora, percebem? Não há tangas. É certo que o Luxemburgo acolheu ucranianos, refugiados da guerra, mas isso é uma situação diferente. Vê-se ucranianos, refugiados, mas ucranianos que vieram de carro, muitos deles com carros bons até, e vieram para um país mais seguro, e possivelmente estão a trabalhar, e o governo do Luxemburgo nisso é muito diligente em ajudar as pessoas a conseguir emprego. Pronto. Agora, imigrantes ilegais, desses assim como se vê noutros países, que é uma coisa
porque é uma coisa por demais. Opá, aqui não veem isso, isso garanto. E isso é outra coisa, que eu gosto de morar aqui, pelo menos para já, espero que não mude, não é? É que não se vê aqui como se vê noutros países, até os Ubers agora já raptam pessoas e não sei o que, opá, esqueçam isso. Em termos de segurança, é um dos países que está sempre ali no top de países mais seguros do mundo também, o que é uma boa coisa, acaba por dar alguma confiança a quem vem morar para aqui, porque tudo acaba por contar. A maior parte das pessoas até deixa o carro na rua, não há assaltos, toda a gente me diz isso, pá, não há assaltos, não há nada, aqui ninguém rouba nada, é lógico. O número de assaltos no Luxemburgo é zero, claro que não é zero, como é lógico, mas é muito residual. E agora lembrei-me uma coisa que há bocado me esquecia, o trabalho não qualificado. É lógico que o salário mínimo são 2.250 euros, mas eu conheço uma pessoa, por exemplo, que trabalha num restaurante a servir às mesas e com as horas extra, com os fins de semana que às vezes precisa trabalhar e com as gorjetas, isto é o que ele me diz, tira sempre na casa dos 3.000, 2.900, 3.000, 3.100 por mês, líquidos, estou a falar líquidos já, ok? Portanto, a servir às mesas, não é? Agora, pronto, imaginem a diferença, pronto, pá, é o que é, pronto, é só a pessoa experimentar ou até vir daqui passar umas férias, porque o Luxemburgo, quem vier aqui, quem aterrar aqui de avião e alugar um carro durante 3 dias, consegue ver o Luxemburgo todo em 3 dias, portanto fica logo a perceber como é que o país é. Em termos de limpeza de ruas e de tudo, pá, nunca vi país assim. Todos os países onde estive, pá, nunca vi um país tão limpo como este, a todos os níveis, a todos os níveis, pá, pronto, mas isso também, pronto, tem a ver com a educação que as pessoas têm, pronto, é o que é. Pá, é uma sociedade porreira, cada um mete-se na sua vida, pá, ninguém chateia ninguém. Eu, pelo menos, é a percepção que tenho destes 4 anos, pá, não há cá a falar a falar daquele, os vizinhos a falar e não sei o que mais, opá. Aqui é tudo, cada um se mete-se na sua vida e mais nada. Estão a ver, e tem aqui tipo estas casas geminadas com garagem, são casas coladas, ok, mas tem aqui zonas muito recatadas. Olhem aqui um parque aqui em frente, estão a ver, construíram aqui esta zona toda cheia de prédios, aqui prédios, mas tudo prédios baixos. Estão a ver este jardim todo aqui, até ali ao fundo, tirolesa, uma tirolesa aqui grande para as crianças brincarem, tudo por aqui fora, estão a ver, e os parques sempre limpinhos, tudo muito bem tratado para as crianças, pá, tudo impecável, sempre tudo muito bem tratado. Acredito que as pessoas olhem aqui, estão a ver aqui este parque, olha, aqui são pessoas que a comuna põe para as pessoas, às vezes pessoas de mais idade que não têm o que fazer, vêm para aqui plantar coisas para elas, é uma horta comunitária, para as pessoas poderem vir aqui, tem aqui este quadradinho delas e tratam disto diariamente. É fixe, olhem, eu gosto muito, não me vejo, a não ser que aconteça alguma coisa mesmo, uma desgraça qualquer que eu não tenha outra hipótese, eu não me vejo a trabalhar noutro país que não seja este, pá, é a ideia que neste momento, a ideia que eu tenho é essa, estou aqui muito bem, e aconselho qualquer pessoa que tenha curiosidade em saber, quem quiser pode mandar mensagens a fazer mais perguntas além destes esclarecimentos que eu dei, que eu respondo a toda a gente, sem problema nenhum. Quem quiser, é apanhar um avião, vocês por, sei lá, naquelas alturas na época de mais baixa, vocês por 70 euros ou 60 compram um bilhete de ida e volta para aqui, vêm aqui passar 3 dias, alugam um carro, vêm o Luxemburgo todo, ficam logo a perceber como é que o país é. E pronto, pessoal, olhem, espero que tenham gostado. É um tema, acaba por ser um tema diferente, a partilhar a minha experiência destes 4 anos. Um grande abraço e até ao próximo vídeo.